Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na série do vídeo 7 minutos pode mudar uma vida. Hoje com uma convidada muito especial, minha amiga do coração, que eu amo muito. Né, Mi? Tudo bem? Tudo bem, Gleide? Você também sabe que é uma amiga muito especial para mim e eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Não é isso, amiga? Fica à vontade, conte-nos a sua história. Bom, primeiro eu vou me apresentar. Eu me chamo Michele Rosa. Atualmente estou morando aqui em Santa Catarina, faço obras de Deus no altar. E desde pequenininha eu sempre fui à igreja praticamente todos os dias com os meus pais, né? Então, para mim era maravilhoso. Enquanto eu era criança, aquilo nunca era um problema, pelo contrário, era uma diversão, né? Quando falava em ir à igreja, então era ótimo, porque aí eu ia encontrar os amigos, eu ia ficar na EBI e estava tudo certo. E quando eu fiz 10 anos de idade, então eu fui batizada nas águas e fui levantada obreira com 12 anos. E na minha cabeça, quando eu fui entrevistada para ser levantada obreira, então eu acreditava que eu tinha o Espírito Santo. Por quê? Porque eu era uma jovem feliz, né? Eu tinha os meus pais felizes, a minha casa não tinha bebidas, não tinha traição, não tinha discórdia, eu não tinha aquela necessidade até então de estar preenchendo algum vazio dentro de mim, então eu acreditava que eu tinha o Espírito Santo, até porque na hora da reunião eu sentia aquela emoção, aquela vontade de chorar, então aquilo para mim era o Espírito Santo, né? E foi aí que começou, né, os problemas, porque eu não era convertida, muito menos ter um encontro com Deus, ter o Espírito Santo. Isso era uma realidade assim muito distante, porque a partir do momento que eu fui começando a entrar na fase da adolescência, então aí sim foram surgindo dentro de mim curiosidades para aquilo que era mal. Então, por exemplo, na escola eu gostava de ficar, na realidade eu me sentia bem junto dos alunos mais problemáticos. Hoje na minha cabeça eu vejo dessa forma, mas na época não. Na época eu queria fazer parte da turma da bagunça, da turma do fundão, dos populares, né, que são aqueles que geralmente bebem, aqueles que fumam, aqueles que usam sempre preto, unhas pretas, aquelas pessoas assim, rebeldes, e eu adorava isso. Então eu queria fazer parte daquilo, eu queria ser aceita naquele meio. E eu faria o que fosse preciso para isso. Eu já cheguei a fazer todos esses tipos de coisas, a beber, tudo isso escondido dos meus pais, né? Então, eu ia para a escola, eu bebia, às vezes até de cair, de vomitar mais tarde, e isso sendo uma obreira. Já cheguei já a pegar maço de maconha para fumar, oferecido inclusive por esses meus amigos, e na época eu me lembro claramente que eu cheguei a levar até a minha boca. Só que hoje eu vejo que foi um livramento de Deus, mas na época eu só não fumei, não foi por falta de vontade, mas sim por medo. Medo de prejudicar o meu pai, medo de prejudicar a minha mãe. Não era por temor a Deus, não era por medo do diabo, por nada disso, até porque quando uma pessoa ela não tem a Deus, ela pode ser filha de quem quer que seja. Ela pode ter nascido dentro da igreja, como foi no meu caso. Ela pode ter exemplos dentro de casa, ela pode assistir as melhores reuniões, as pregações mais fortes de dentro da igreja, aquilo não vai tocar nela, porque ela não tem a Deus, ela não está interessada naquilo. Eu me lembro que eu ia para as reuniões da igreja e, por incrível que pareça, terminava a reunião, eu não sabia absolutamente nada do que tinha sido falado. Eu estava dentro da igreja e eu me sentia completamente deslocada ali dentro. E eu estava no mundo e, de igual modo, por mais que eu fizesse de tudo para ser aceita naquele meio, eu também sabia que eu não podia ser 100% aquilo que eu gostaria, por causa dos meus pais. Eu me lembro que ser filha de pastor para mim já foi um problema muito sério, porque as palavras que eu usava com a minha mãe, principalmente com a minha mãe, eram palavras pesadas. Eu dizia para ela assim: olha, mãe,
Você escolheu essa vida. Eu não escolhi essa vidinha medíocre de ficar se mudando de um lado para o outro. Eu não quero isso para mim. Hoje, né, você vê que transformação o Espírito Santo, quando ele entra dentro de uma pessoa, ele faz. Porque eu abominava ter que me mudar. Eu abominava ter que não ter os meus objetos pessoais, porque a vida de um homem de Deus que está no altar é justamente essa. Ele não tem apego a nada. Mas eu tinha. Eu não era nascida de Deus. Então, por tudo eu discutia dentro de casa. Teve vezes de eu abrir a despensa de casa e ter ali todo tipo de biscoito, todo tipo de doces. E se não tivesse aquilo que eu queria, aquilo que eu estava procurando, aquilo era motivo para me chutar o pau da barraca, gritar, sabe, falar que miséria que tinha naquela casa, enfim. Eu era uma jovem completamente descontrolada. Eu, por muitas vezes, era muito rancorosa, uma pessoa vingativa. Eu poderia passar uma semana, se fosse preciso, emburrada, calada, sem falar com a minha mãe, por coisas pequenas, coisas besteiras. Tinha inúmeros pesadelos. Era uma jovem que sofria por visões de vultos, audição de vozes. E talvez você diga assim, nossa, mas como pode, como isso é possível? Uma menina, uma jovem que é obreira, uma jovem que teve os melhores ensinamentos, como que ela pode chegar a esse ponto? Só que quando a pessoa ela nasce dentro da igreja e a partir desse momento ela é filha de pastor também e ela ainda por cima é uma obreira, então o mal, o diabo, ele sabe que é um bom investimento. Esta pessoa passa a ser um bom alvo. Então, ele cria situações e oportunidades para aguçar dentro dela uma vontade insaciável de fazer aquilo que todos os jovens da sua idade faz e pelo problema dela ser filha de pastor, ela não pode fazer. Para você ter ideia, você que está assistindo isso, eu me lembro que por muitas vezes eu me fiz passar por católica, porque eu tinha vergonha da Igreja Universal.